Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem vos fala é José Nilson Almeida, aqui diretamente de Feira de Santana, na Bahia. Devido a alguns acontecimentos, recentemente, mais uma vez, estamos sendo oprimidos pelo TSE, que cada dia mais vem censurando e condenando jornalistas, político e o próprio povo brasileiro. Meus amados, a palavra opressão é o efeito negativo experimentado por pessoas que são alvo do exercício cruel do poder em uma sociedade ou grupo social. Esta particularidade, associado ao nacionalismo e sistemas sociais derivados, onde a identidade é constituída por antagonismo aos outros. O termo deriva da ideia de ser esmagado. Imagine hoje o Supremo Tribunal Federal, guardião de nossa Constituição, guardião da Constituição, a qual foi elaborada para se cumprir a lei, mas que infelizmente alguns ministros se acham no alto poder das suas arrogâncias e das suas ignorâncias, desrespeitando o povo brasileiro. O artigo 220 deixa bem claro, diz: a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação sobre qualquer forma, processo ou vínculo não sofrerão qualquer restrição, observando o disposto nessa Constituição. Aí eu pergunto, para que todos esses artigos estão dentro da nossa Constituição brasileira e o Supremo Tribunal Eleitoral cada dia mais rasga literalmente a Constituição a qual eles deveriam ser guardião? No artigo 53, no inciso 2, se não me falha a memória, do CP, prevê imunidade formal a deputados e senadores, vedando desde a expedição do diploma que os parlamentares sejam presos, salvo em flagrantes de crime inafiançável. Confere-se uma garantia ao exercício do mandato. Ou seja, mesmo no artigo 5º, sobre imunidade, ministro do STF, que ultimamente está envergonhando a nação brasileira, colocou deputado de mandato em cadeia, descumprindo, rasgando literalmente a Constituição do nosso país. Quero aqui parabenizar a Jovem Pan pelo trabalho ao qual vem mantendo com seu jornalismo ético, profissional, levando verdadeiramente informações importantíssimas para a nossa sociedade, para o nosso Brasil, para o mundo, de maneira íntegra, que alguns meios de comunicação tendenciosos deixam aí a dúvida, e essas pessoas não são perseguidas. Mas a partir do momento que jornais, revistas, jornalistas íntegros, transparentes, começam a defender e lutar e mostrar que a nossa Constituição está sendo rasgada pelo Superior Tribunal, o STF, rasgada por alguns ministros que se acham deuses minúsculos, porque só tem um Deus maiúsculo, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Esses ministros
ficam perseguindo, tampando, calando a boca daqueles que querem defender o nosso Brasil e os nossos estados. A liberdade de impressão decorre do direito à informação. É a possibilidade do cidadão criar ou ter acesso a diversas fontes de dados, tais como notícias, livros, jornais, sem interferência do Estado. E eu aqui pergunto, por que o STF, que era para ser guardião da Constituição, está julgando, condenando, está querendo ser maior do que o presidente da República? Fica aqui a minha indignação a este órgão que rasga literalmente essa Constituição brasileira. E o povo brasileiro, que deveria estar aí lutando, defendendo, fazendo valer o que manda a Constituição, muitos se calam nesse momento. O que significa o STF para o Brasil? O Supremo Tribunal Federal é o órgão da cúpula do Poder Judiciário. É ele que compete. Está guardando a Constituição conforme o artigo 102 da Constituição da República. Em vez de estar guardando, estão rasgando a nossa Constituição brasileira. Isso é um absurdo. O STF vive perseguindo os jornalistas, TVs e meios de comunicações que defendem a democracia do nosso país, rasgando mais uma vez a Constituição. O povo deve repudiar, o povo tem que lutar contra esses abusos do STF e mostrar que o poder emana do povo, no seu artigo 2º da Constituição. Fica a minha indignação, o meu repúdio. E aqui eu volto a falar, quero convidar você mesmo, pastores, conservadores, padres, Igreja Católica, que defendam verdadeiramente a nossa liberdade. Não podemos comungar, não podemos estar no púlpito pregando algo e fora do púlpito estando defendendo tudo aquilo que a esquerda quer. Aqui fica o meu repúdio ao STF, fica o meu repúdio a todos aqueles que apoiam e defendem esses absurdos, e parabenizo a mídia brasileira que luta em mostrar verdadeiramente as notícias que são e devem ser divulgadas, que cheguem a nós, ouvintes, espectadores, com respeito, e não essas mídias que estão aí sendo compradas pelo sistema corrupto do nosso país. Eu aqui tenho vergonha, eu fiz parte desta emissora Rede Globo de televisão, aqui no estado da Bahia, e hoje eu tenho vergonha de ter trabalhado na mesma. Fica aqui o meu apelo a você, conservadores, que estão verdadeiramente lutando e defendendo o nosso país. Eu quero aqui dizer, uma das principais características de Deus é a sua autoridade. Ele sempre existiu e nada é ou foi criado sem a sua permissão. Desafiar a autoridade de Deus é das piores coisas que alguém pode fazer, e as consequências são graves. Vemos na palavra de Deus vários relatos do castigo para quem não se submete à autoridade de Deus. Um dos principais exemplos é Lúcifer, que não reconheceu a autoridade de Deus e se rebelou, sendo para sempre afastado e condenado à derrota. A palavra de Deus diz que toda autoridade foi estabelecida por Deus. Por isso devemos aprender
a exercitar a submissão, porque quem reconhece, respeita a autoridade, agrada a Deus. E aqui eu digo a vocês no versículos Hebreus 13:7, lembre-se dos seus líderes que transmitiram a palavra de Deus a vocês. Observe bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Meus queridos, é Deus que dá a vida a cada pessoa que é formada no ventre da mãe. Por isso, cada vida é preciosa e deve ser protegida. O aborto é uma questão de responsabilidade da mãe, do pai e de toda a comunidade. Muitas gravidez indesejada poderia ser evitada, tomando as devidas precauções, e muitos abortos não aconteceriam se houvesse uma rede de apoio à mãe e à criança. Todos têm o dever de proteger e cuidar de sua vida inocente. Se você fez um aborto, saiba que Deus quer lhe perdoar e restaurar. O aborto é errado, mas pode ser perdoado se você se arrepender. Jesus apaga todos os pecados. Se você conhece alguém que fez um aborto, seja misericordioso. O crente deve agir com amor e compaixão, não ódio e condenação. Meus queridos, finaliza aqui em Jeremias 1:5. Antes de formá-lo no ventre, eu escolhi. Antes de você nascer, eu separei e designei profetas das nações. Que Deus tenha misericórdia da vida de cada um de vocês. Deus, pátria e família, fé e confiança não se compram. Nessas eleições do dia 30, espero que você, cristão, que você, evangélicos, que vocês tenham uma verdadeira decisão de ver a nossa pátria livre ou morrer pelo Brasil. Pastor José Nilson Almeida. Acesse www.radioprincesadosertão.com.br